Oi, Olá, oi. boa noite. Boa. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Quem já Eu tô, chegou, tá conseguindo ouvir bem? eu tô ouvindo o retorno, eco. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ver se melhora. A imagem tá boa, tá escura, como é? A imagem tá ok. Tá, Estou massa. colocando só aqui o tema da live. Beleza? É só que for chegando, já vai mandando aí o aviãozinho, tá? Para os amigos, para os assistentes sociais. Aproveitem essa mulher aqui hoje e assim manda para todo mundo. Boa noite, Margarete. Manda aí os aviãozinhos aí para os amigos, Tá baixinho o seu áudio, Ave. tá? Então deixa eu aumentar, porque estava com retorno e eu abaixei. Vamos lá. Deixa eu só fixar aqui para a gente já começar. Então, assim, esse tempo, uma hora passa assim voando, né? Verdade. Então, vamos aproveitar cada minutinho dessa live. Novamente, pessoal, manda aí esse aviãozinho, tá? Para que o pessoal possa entrando na live, para que a gente possa trocar aí essas informações. E desde já agradecer a você, Carol, por ter se disponibilizado, ter vindo aqui para conversar um pouquinho conosco, tá? E vou já passar a palavra, fique à vontade, a casa é sua. Eu que agradeço, na verdade, pelo convite, pela parceria, né? E é momento mesmo da gente se unir, da gente unir forças, porque é muito mais do que empreender na internet, é empreender com propósito, né? É o que eu acredito e é o que você também acredita, é o que eu defendo e é o que você também defende, que é o empreender com propósito, fazendo a diferença na vida das pessoas. E assim como o seu público é predominantemente feminino, o meu também é predominante feminino. E a gente realmente une forças, porque juntas nós somos mais fortes, né? Parece clichê, mas é verdade, né? E aí quando a gente faz parcerias assim, Travou aqui para mim? Não sei. travou, mas agora já Foi, voltou. voltou. Pronto. Voltou. Então, é momento sim, né, da gente unir forças, da gente aprender umas com as outras, da gente crescer e da gente fazer a diferença na vida de outras mulheres que também estão encontrando, né, no empreendedorismo e principalmente encontrando nas ferramentas digitais formas de fazer seu negócio crescer, seu projeto ser alcançável para mais pessoas, né? Então, também para mim é uma honra poder participar junto com você e com as pessoas que estão aqui acompanhando. Então, já dou boa noite a todo mundo também. E dizer que a gente está aqui, na verdade, para aprender umas com as outras, né? Assim como eu aprendo também com você, e eu tenho aprendido com outras mulheres incríveis também, guerreiras, que estão ali lutando diariamente para conquistar, né, os seus sonhos, alcançar as suas metas e também poder contribuir um pouquinho com aquilo que eu sei, com aquilo que eu venho me especializando, com aquilo que eu venho estudando e com aquilo que eu venho também ensinando para outras mulheres. Então, literalmente a gente une forças e aproveitar essa facilidade que a internet, que o digital permite para a gente, né? Anos atrás isso, né, era impensável. Na minha época de faculdade, a gente nem imaginava uma possibilidade dessa, né? Então, vale a pena. Bom, quem não me conhece ainda, eu me chamo Carol Soledade, eu sou jornalista formada aqui em Salvador, já há quase 12 anos. E há algum tempo venho me especializando no marketing digital. Em 2018, eu decidi abrir a minha empresa a trabalhar em home office, como social media, né, como gestora de redes sociais.
e vim, ao longo desses 2 anos e meio, me especializando em produção de conteúdo e com foco principalmente em Instagram e em blog. Mas hoje, né, até por conta de curso voltado para a social media, para pessoas que querem trabalhar de forma profissional, utilizando o Instagram, que é uma excelente ferramenta, se a gente sabe usar ela da forma correta, de forma assertiva, de forma estratégica. E aí, hoje eu compartilho também esse meu conhecimento, né? Trabalho em home office, presto serviços para clientes, dou consultorias de marketing digital, tudo com foco em produção de conteúdo e estratégias que levam o nosso Instagram realmente a trazer, né, dar resultados para a gente, inclusive resultados financeiros. Porque a gente não está brincando de usar o Instagram, a gente não está usando a ferramenta, a plataforma, a rede social como hobby apenas. A gente hoje já está com uma visão de negócio. Mulheres de negócios que têm utilizado as ferramentas digitais, as redes sociais, por conta desse alcance que é gigantesco, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o segundo país com o maior número de usuários no Instagram hoje. Né? Então, um alcance gigante e que faz a gente encurtar um pouquinho, né, essas distâncias. Então, hoje a gente já consegue, como eu vi hoje, você fazendo a capacitação ali, juntando várias regiões do país, e que isso é maravilhoso, porque a gente também vai fazendo esse network, a gente vai crescendo e a gente vai ajudando outras pessoas também a crescer. Então, é uma rede social que eu sou apaixonada. Comecei por esse perfil no Instagram, esse perfil profissional. E ao longo desses 2 anos e meio eu venho investindo em capacitação, em cursos, com foco mesmo em produção de conteúdo de forma estratégica, de forma assertiva e que levam, né, que ajuda a gente a conseguir clientes, a literalmente monetizar o nosso trabalho como freelancer, como autônoma, né, como microempreendedor individual. Então, essa é um pouquinho, né, aí da minha história no empreendedorismo digital, depois de muitos anos atuando como jornalista, em assessoria de comunicação, mas também passei por outras áreas, já trabalhei com vendas, trabalhei em recepção, trabalhei em hotelaria, então juntei tudo isso, né, e aí quis ter um negócio que realmente tivesse propósito, né, e o meu propósito é mostrar a muitas mulheres que, independente das suas profissões, elas podem ser, sim, donas do seu próprio negócio, e isso é possível, e isso é válido, e isso é, sim, uma nova realidade, uma nova tendência. E aí a gente precisa se qualificar ainda mais, a gente precisa, né, saber como utilizar essas ferramentas a favor do nosso negócio para que a gente realmente tenha ali resultados que sejam satisfatórios para a gente. Resumindo um pouquinho, assim, essa é a minha trajetória aí ao longo desse tempo. Uma longa trajetória, né? E assim, cara, uma coisa interessante é que às vezes a gente tem uma profissão, né? Por exemplo, assistentes sociais. Aí fala assim, eu preciso apenas ter apreensão desse saber, né? Só que principalmente quando você vai trabalhar de forma individual, né? E aí a gente está falando de forma individual, mas hoje, né? O Instagram principalmente é uma das principais redes de consulta. E até mesmo para que você possa ter uma colocação, né, no mercado de maneira formal. Esse empregador, ele sempre, né, na maioria das vezes, eu tenho alguns amigos, inclusive, que trabalham em RH e tal, eles sempre falam isso com a gente. Eles acessam as redes sociais para verificar. Então, se não há ali uma presença, não há uma como é que eu posso dizer, um posicionamento assertivo, você acaba muitas vezes perdendo muitas oportunidades, né? Exatamente, porque é uma rede social que, sim, inicialmente foi criada para hobby, né, para gerar audiência no sentido de brincadeira, de compartilhar mais o seu dia a dia, né?
Mas não deixou de ser uma rede de relacionamento, é uma rede de relacionamento. E é uma rede, né, uma rede social que preza muito, que traz muito essa questão da conexão com valores. Então, hoje, mais do que nunca, diante, né, de todo o nosso contexto socioeconômico, político, enfim, mais do que nunca, hoje a gente quer saber com quem a gente pode criar laços, né? Eu hoje não associo a minha imagem com qualquer pessoa, né? Eu preciso saber ali pelo menos um pouco. A gente sabe que, né, Instagram é postado ali pouco, né? Não é a realidade como um todo. Normalmente a gente posta, né? A gente compartilha ali a parte boa, digamos assim, né? A parte mais difícil a gente acaba não falando, tal, que é um erro, porque nada na vida é 100%. A gente tem os nossos momentos de frustrações, de fracassos, deprês mesmo, porque nós somos seres humanos acima de qualquer coisa, né? Mas essa questão da rede social e de empresas estarem ali também preocupadas com isso, e outros parceiros, porque a gente faz muito network aqui, nós duas somos provas disso, né? Então é isso, a gente consegue, através da rede social, do Instagram especificamente, essa conexão. A gente consegue perceber ali um pouco dos valores que a outra pessoa tem, se esses valores eles são coerentes com aquilo que a gente acredita, né? Então, se você não tivesse valores semelhantes aos que eu acredito, se você não tivesse propósitos semelhantes àquilo que eu também defendo, a gente não teria feito uma parceria, a gente não estaria aqui, né? Que parceria, deixando claro para o pessoal, parceria vai além de dinheiro, parceria é network, é você crescer com outra pessoa que é de uma profissão diferente, mas também tem uma bagagem profissional muito bacana e que também contribui na sua vida, né? E de forma que vai contribuir também na vida de outras pessoas, né? Então, a partir do momento que as pessoas hoje, e cada vez mais, isso já era uma realidade, né? Tanto que o Instagram todas as redes sociais, a rede social que teve o crescimento mais rápido de toda a história. Não existe outra rede social que tenha crescido tão rapidamente em tão pouco tempo. É uma rede social que acabou de completar 10 anos, né? E é uma rede social que cresce cada vez mais, né? O Facebook continua sendo a rede social número 1, né? Até porque tem mais tempo. Mas se a gente parar para analisar, Facebook, Instagram e WhatsApp, eles já estão interligados porque fazem parte do mesmo grupo, né? Então, o alcance é muito grande, né? Diariamente, mais de 500 milhões de pessoas acessam os stories diariamente, gente. É um alcance muito grande. E com a pandemia, né? Prova disso é que olha como foram as eleições agora, né? Essas eleições mudaram muita coisa por conta da pandemia e aí interfere sim diretamente nas redes sociais, no Instagram, porque você vê candidatos fazendo live, você vê candidatos fazendo tráfego pago, né, fazendo campanha de anúncio, e aí quem trabalha no orgânico acaba ficando um pouquinho de lado. Então, mexeu com a estrutura digital. Essa pandemia fez com que, principalmente as pessoas que ainda tinham preconceito, tinham aversão a utilizar redes sociais, a colocar o seu negócio ali no digital, fez com que essas pessoas abrissem os seus olhos, né? Ampliou os seus horizontes. Eles precisaram ampliar. Tem empresas que ou elas iam para o digital ou elas fechavam as portas. Muitas fecharam as portas. Porque a gente está vivendo um momento que é atípico. E aí, né, essa questão do trabalho remoto, de utilizar as redes sociais. Por quê? Por mais que a gente tenha essa possibilidade de fazer campanhas, né, tráfego pago, investir em tráfego pago, mas se a gente não quiser, a gente também alcança, né,
Eu comecei há 2 meses a fazer tráfego pago. E já parei, fiz 1 mês e vou ficar fazendo de forma estratégica em momentos específicos, mas de forma orgânica eu já consigo ter resultados financeiros há muito tempo, né? Eu consigo que clientes, eu não preciso prospectar clientes, os clientes vêm até mim porque me encontram a partir do meu Instagram, né? Chegam até o meu perfil a partir de conteúdos que eu posto lá no meu feed. Pessoas que já me acompanham, que me seguem há um tempo, que sabem que eu ofereço serviço, me indicam para outras pessoas. Então, é um canal de comunicação que tem um alcance gigantesco, né? A gente consegue fechar contratos com clientes que moram em outro estado. A gente faz parcerias com colegas, com outros profissionais que moram em outro estado, né? Então, é realmente algo possível, escalável, e a gente precisa cada vez mais enxergar esse potencial e a importância de estar no digital hoje, né? Para conseguir alcançar ainda, né, mais coisas, conseguir alcançar outras fronteiras, né? Então, defendo mesmo porque esse alcance é gigante e traz muitos resultados para a gente em todos os sentidos, né? Mas a gente também precisa fazer do jeito certo. A gente precisa conhecer a ferramenta como um todo, a gente precisa conhecer, precisa saber como utilizar da maneira correta, como ser estratégico, como definir objetivos para tudo que a gente faz ali no nosso perfil profissional, no nosso perfil comercial. A gente precisa saber exatamente o que deve, o que não deve fazer, né? É como se existisse um código de ética estratégico para trabalhar e ter, de fato, resultados, né? De escalar o seu negócio ali nas redes sociais, tá? Exatamente. E assim, Carol, quando a gente inclusive sentou, né, para conversar sobre essa parceria e a proposta do curso e tal, foi muito também de verificar através das consultorias e das conversas, né, que muitas colegas até quando chegavam na parte do serviço social estava tudo ok, a gente conseguia fazer a instrumentalização, sistematização, mas aí quando falava de presença digital, travava. Só que essa presença digital travava o trabalho, que inclusive já estava sendo feito, né? Que tinha sido estruturado. Então, assim, esse desejo, como você falou, a gente se move pelos nossos propósitos, né? E vão para além, muitas vezes, né? Da questão apenas da gente oferecer e vender um curso, mas trazer transformação para a vida das pessoas, né? Então, assim, percebendo que muitas dessas colegas acabavam ficando paralisadas por conta dessa questão, né, do digital, a gente pensou, né, com muito cuidado até qual o material que a gente iria disponibilizar, qual era o aprendizado que ia passar. E, por outro lado, eu sinto isso diretamente na minha pele. Porque, assim, a IKEA Social hoje, eu posso dizer que nesse momento, especificamente, 90% dos nossos trabalhos se dão no digital, né? Sim, então, hoje, a gente foi fazer uma capacitação, né, com os servidores lá em Minas Gerais, com a parceria com a minha amiga que está aqui, a Monique, advogada, que está em Gramado. Então, nós duas fizemos a capacitação e essa proposta, eu não estava, na verdade, buscando. Ela nos encontrou. E o meio de encontro foi justamente a rede social. Exatamente. E aí, às vezes, quando a gente bate nessa tecla, as pessoas não entendem. Mas, de fato, gente, se você quer ter realmente resultado, você precisa realmente utilizar as ferramentas que melhor vão te entregar isso. E não só usar, né, como você falou, mas usar da forma correta. Exatamente. Encurta caminhos. Encurtar caminhos, né? Hoje a gente não tem como mais a gente pensar em era digital, a gente pensar em prospecção de clientes daquela forma ainda tradicional, de panfletagem, de porta a porta, ou telemarketing, não, né? Literalmente, eu falo isso muito para as minhas alunas,
muito melhor do que a gente estar ali prospectando clientes, é a gente ser prospectado pelos clientes. Eu nunca precisei, tá? Não é mentira, quem me acompanha mais tempo sabe, eu nunca precisei prospectar cliente. Mesmo quando eu encerrava o contrato, logo em seguida surgia outra pessoa. Sempre, outro cliente querendo gestão de redes sociais, querendo aprender mais. Isso, entendeu? Então, assim, encurta caminho. Eu não sei se eu teria tanto sucesso como hoje eu considero que eu já tenho alcançado, assim, já um nível de sucesso que me faz viver de forma confortável, bem feliz, eu me sinto realizada, que é o mais importante, é além do dinheiro, né? Porque as pessoas muitas vezes acham que a gente ter sucesso é a gente ficar esbanjando dinheiro, ostentando nas redes sociais. Eu não preciso disso, né? A maneira como eu falo sobre o meu trabalho, a maneira como eu ensino as pessoas, já mostra o amor que eu tenho por aquilo que eu faço, né? Isso é ser bem-sucedido. Dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Que aí, independente de você estar no digital ou não, se você não fizer, não adianta, né? Então, tem gente que tem dinheiro, mas não é bem sucedido, porque não é feliz, porque não tem paz de espírito, não tem saúde mental, não tem uma base familiar, né? Então, dinheiro é consequência de todas essas coisas, pelo menos é o que eu acredito e a maneira como eu vivo. Então, assim, ter essa presença digital e essa posição profissional, que faz muita diferença. Por exemplo, se você perguntar, se você fizer uma enquete lá aí no seu Instagram, perguntando para as pessoas qual é a primeira imagem que ela tem de você e do seu trabalho, a partir do seu perfil, logo de cara as pessoas vão dizer que dá para perceber o seu nível de profissionalismo, dá para perceber o nível de conhecimento que você tem no seu nicho. Então, isso é posicionamento de marca. A sua marca, você é a sua marca. Quando a gente oferece qualquer tipo de serviço profissional, qualquer tipo de serviço profissional, a gente vende, né? A gente trabalha, a gente está vendendo. O que a gente está vendendo? Pode ser até vulgar falar isso, mas é a verdade. Quem presta serviços, quem trabalha como autônomo, é freelancer, enfim, tem o seu próprio negócio, qual é o produto que ele vende? Ele mesmo, a gente vende o nosso trabalho, a gente vende o nosso conhecimento, a gente vende, né, os nossos serviços. Então, a gente precisa ter esse posicionamento, né? A ponto de, sim, o cliente vai chegar ali, o primeiro contato que ele vai ter no seu perfil no Instagram, ele vai saber qual é o seu nível profissional. Entendeu? Eu tive uma reunião com um cliente hoje, com um possível cliente hoje que entrou em contato comigo, e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante na conversa. Tem um negócio que é maravilhoso, né? Um restaurante maravilhoso, diferenciado demais e tal. E ele me disse que todos os dias ele ouve dos clientes dele, das pessoas ao redor, que é extremamente contraditório um restaurante tão maravilhoso ter um perfil tão medíocre no Instagram. Para vocês verem como isso é forte. E na nossa conversa ele me disse, poxa, qual é a melhor forma de pesquisar no Instagram para chegar até um profissional? Porque eu estava precisando de um profissional que fizesse paisagismo aqui em Salvador. Eu peguei o celular e mostrei para ele que a gente pesquisando no Explorado no Instagram, por palavras-chave, a gente chega até perfis profissionais. E aí a gente vai avaliando alguns. E aí eu mostrei para ele, mostrei um. Aí uma das primeiras coisas que a gente viu nesse primeiro perfil, a última postagem foi lá no início de setembro. A gente já está quase em dezembro. Então é um perfil que não se preocupa em estar ali produzindo conteúdo. Não se preocupa com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Quando a gente foi no segundo perfil do Instagram de uma paisagista, incrível! É o último post dela ontem, ela mostrando os danos que
algumas reformas causam nas gramas de algumas casas, de alguns estabelecimentos, e ela dizendo isso é um problema porque quem faz as obras, os pedreiros, enfim, não se preocupam com a grama, né? E aí depois tem que recorrer ao paisagista, porque aquele processo, então você vê que ela tem uma preocupação e está ali orientando os seus seguidores, independente deles serem clientes ou não. Qual é a probabilidade dele fechar com qual das duas clínicas, com qual das duas pessoas? Obviamente com aquela que está ali mostrando, produzindo conteúdo relevante, dizendo, olha, para o tipo da obra que você está fazendo, é melhor você se preparar, porque nesse espaço vai degradar a sua grama. Então, a gente tem que começar a cuidar antes, para evitar que isso aconteça. Você sente uma preocupação ali dela fazer a diferença. Eu, se fosse, né, se tivesse precisando desse serviço, eu não ia nem pensar duas vezes. Tudo isso por causa de uma simples pesquisa que eu fiz em 5 minutos ali no Instagram. Então, é importante, né? Eu costumo falar muito sobre isso. Hoje, quem não está no digital está sim deixando dinheiro na mesa, né? Mas tem muita gente também que está deixando dinheiro na mesa porque está banalizando a importância de aprender estratégias de marketing digital, aprender como criar linhas editoriais, como fazer calendários editoriais, como saber o que postar, né? Como escrever uma legenda que realmente cause sensações, né, desejos, enfim, nas pessoas que acompanham, que é o que a gente chama de copy, né, copyright. Então, tudo isso faz diferença. Faz diferença você chegar no seu perfil, analisar as métricas e saber o que é que você está fazendo que está dando certo e o que você precisa melhorar. Você precisa ter esse olhar e não postar todo dia sem ter um objetivo ali definido. O pessoal que me acompanha dá risada comigo, que eu digo assim, gente, tudo que eu posto tem um objetivo intrínseco ali. Mesmo que seja uma foto pessoal minha, tem um objetivo, né? Por exemplo, se você chegar no meu perfil, você vai ver uma foto lá minha com a minha avó e uma mensagem de aniversário para ela. Cara, o que é que isso tem a ver? Tem, sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas que me acompanhem saibam que um dos meus valores e um dos meus tesouros mais valiosos nessa terra é a minha família. E aí, as pessoas que têm esses mesmos valores, elas vão se conectar comigo, né? Então, a gente tem que ter objetivos claros. Quando eu faço um post listando várias dicas, eu sei que esse post ele vai ter um nível de salvamento muito maior. Quando eu posto um conteúdo em formato carrossel, eu sei que esse post vai gerar muitos compartilhamentos. Quando eu venho com uma mensagem motivacional autoral para fazer vocês refletirem sobre a importância de alguma coisa nas redes sociais, eu sei que vai gerar conexão. Então, é a gente saber exatamente, saber como escrever um post em formato storytelling, que faz as pessoas conhecerem mais a nossa história, né? As pessoas precisam entender. A gente está ali trabalhando de forma profissional, produzindo conteúdo de forma profissional, mas também existe um ser humano ali que tem valores, que tem emoções, né? E aí, como eu falei, a gente não se conecta com pessoas que têm valores totalmente opostos aos nossos. Se eu começo a acompanhar alguém no Instagram e de repente eu vejo que ela está compactuando com algo que para mim é absurdo, eu não conto 2 tempos, eu deixo de seguir. Eu deixo de seguir, entendeu? Então, é importante sim. Então, se uma pessoa de fora chega no meu perfil do Instagram hoje, querendo gerenciamento de redes sociais, produção de conteúdo ali no Instagram dela, a primeira coisa que ela vai ver é a minha produção de conteúdo. Poxa, não, ela se importa, né? Ela dá dicas, ela ensina. É produção de conteúdo gratuita. Aí as pessoas podem dizer, eu vou ficar perdendo meu tempo investindo nisso, aprendendo para não ganhar nada. Ganha.
Ganha, porque alguém que tem uma dificuldade vai te procurar, vai enxergar em você uma autoridade no assunto, como aconteceu hoje com você e com a menina. Eu acho que é Batom Jurídico, o arroba dela, porque eu vi também depois, é isso? Então, é você ser vista como autoridade, não é autoritarismo, é autoridade. O que é isso? É você ter um posicionamento bem embasado no nicho que você atua. Você sabe o que você fala, você tem propriedade para falar disso, e você, com o seu conhecimento, vai contribuir positivamente na vida das pessoas que estão acompanhando você no Instagram. E daí, para essas pessoas virem a te procurar, precisando de uma capacitação, de uma consultoria, de um direcionamento, às vezes até de um desabafo, que depois acaba essa pessoa virando sua cliente. Gente, as possibilidades são gigantescas. Tem várias pessoas aqui que estão me acompanhando, que sabem que eu estou falando é verdade. E, inclusive, tem clientes minhas aqui assistindo, sabem que eu estou falando que é verdade, tá? Então, são coisas que parecem banais, simples, mas são importantes, são fundamentais. Então, quando a gente tem esse olhar mesmo, é enxergar o Instagram como ferramenta de trabalho. O meu Instagram é a minha ferramenta de trabalho. Eu literalmente, praticamente abandonei o meu perfil pessoal. Raramente eu posto, uma vez ou outra. Porque se eu sei que eu posso produzir conteúdos de qualidade, conteúdos relevantes, que vão transformar de alguma forma a vida de alguém, eu não vou perder tempo postando bobagem no meu perfil pessoal. Meu posicionamento, é meu posicionamento. Algumas questões pessoais, como posicionamentos políticos e tal, que talvez não caiba no meu perfil profissional, que algumas coisas a gente tem que se posicionar também no nosso perfil profissional, mesmo que não esteja tão direcionado ao nosso nicho, mas está direcionado, está ligada aos nossos valores, né? A gente precisa. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. E quanto mais eu vou ensinando tudo isso que eu venho aprendendo, venho validando ao longo desses anos, e aí eu começo a ver mesmo as transformações, as mudanças. Eu vejo que quando eu dou consultoria, as pessoas começam a aplicar, começam a entender, começam a dizer, olha, bem que você falou, isso realmente está acontecendo, aconteceu. Você sabe disso, você sabe o que eu estou falando, é verdade. Eu sou prova viva disso. Inclusive, para vocês terem uma ideia, a gente fez a consultoria semana passada, Carol, acho que foi, né? Foi. E aí, uma assistente social, amiga minha, falou assim, Bia, eu tô percebendo a diferença do engajamento da sua página. O que foi que aconteceu nessa consultoria e tal? Então, assim, e é uma coisa que eu sempre prezo muito pela questão da entrega. O que eu falo com as pessoas, gente, o que vocês precisam observar não é valor, não é o nome do curso, sabe? Sim, quem está prestando, ok, mas qual é a entrega que eu vou ter, né? Então, o que é que isso vai fazer de diferença na minha vida? O que é que vai mudar? Então, tem coisas que não é só um pagamento, é um investimento realmente, né? E aí o retorno, ele vai ser em forma de transformação. Então, acho que são coisas que a gente precisa observar. Às vezes eu percebo, né, até com os treinamentos e tal, que muitas vezes a gente foca muito mais naquilo que não é essencial do que naquilo que de fato é essencial, né? A gente fica procurando, às vezes, não, isso, aquilo outro, mas às vezes o que é essencial, que é o conhecimento, que é a troca, né? Que é a transformação, que é aquele valor que está sendo passado vai fazer na sua vida, às vezes a gente fica muito perdido, né? Então, eu quero fazer um monte de curso, eu quero ter curso disso, daquilo outro, sim. Mas e aí, efetivamente falando, o que é que isso vai fazer de crescimento para você? Exato. De enriquecimento? Então assim, a gente precisa começar a focar naquilo que de fato vai fazer a diferença. Vai fazer diferença. Não é quantidade, é qualidade, né? Aquilo que você realmente tem que vai fazer transformação. Exatamente. Né?
Exatamente. E assim, tudo precisa ser estratégico, porque senão a gente acaba perdendo tempo. E literalmente tempo é dinheiro, principalmente para a gente. Uma vez eu assisti uma palestra e é engraçado que ela também é jornalista e é empreendedora digital. E ela, na palestra, ela disse assim: empreendedor não ganha dinheiro, empreendedor faz dinheiro. E é verdade, né? Às vezes meu esposo fala assim: Carol, mas a gente precisa fazer isso, isso e isso. E é justamente no horário da sua aula, na hora da sua consultoria de prêmio, você tem que entender que é o meu trabalho. Se eu não fizer, a gente não ganha. Então, a gente literalmente faz. A gente precisa fazer o nosso dinheiro. E para a gente fazer da maneira correta, né? Sem a gente perder tempo. Por que isso? Porque eu não prometo resultado rápido. Eu não prometo. Você sabe disso, né? Mas eu sei que essas percepções mínimas de que tem algo diferente ali, elas vão acontecer o mais rápido possível. Eu só não falo para não gerar expectativa e tal. É de experiência mesmo, porque a gente fica com essa expectativa. Mas tem sempre alguém ali observando o que a gente está fazendo. Sempre. Né? Então, não basta só estar no Instagram. É preciso estar do jeito certo. É preciso saber o que produzir, né, a nível de conteúdo. E aí, conteúdo eu falo de uma forma geral. Conteúdo são as imagens que nós postamos e as legendas que nós colocamos ali naquele conjunto de conteúdo, tá? Conteúdo é tudo. Não é só legenda, não é só imagem, é tudo que a gente posta, né? A gente precisa realmente ser assertivo, porque senão a gente vai ficar ali se dedicando a mexer no Canva, a ficar brincando ali com a criatividade e tal. Mas aí quando a gente vai e posta, ninguém comenta, ninguém curte, não gerou transformação. Não gerou transformação. Então, como é que a gente consegue isso? Quando a gente sabe com quem a gente fala, né? Então, saber quem é a sua persona, definir a sua persona, saber exatamente quais são os desejos, as necessidades da sua persona. É direcionar o seu conteúdo para quem você tem certeza que vai ser transformado com aquilo que você está compartilhando no seu perfil do Instagram, né? Não é de qualquer jeito. E isso, né? Saber qual tipo de post que eu devo fazer, como fazer essa variação de posts nas minhas redes sociais, né? Para que não fique tão cansativo, para que as pessoas, a partir daqueles conteúdos ali, elas consigam perceber a nossa essência, né? Elas consigam aprender alguma coisa com a gente ali. Não é estar apenas no meu nicho, né? É algo que a gente fala muito, faz um orçamento para a gestão de redes sociais, aí de repente, né, o possível cliente chega e faz assim: ah, mas está muito caro. O sobrinho da vizinha da minha prima também faz. Beleza, faça com seu sobrinho, né? E aí daqui a pouco ele volta. Engraçado, uma menina, ela tinha uma sacada massa para vocês verem como até escolher um nome de usuário do nosso Instagram precisa ser algo estratégico, assertivo. Que uma menina escolheu como nome de usuário dela, ela criou perfil esses dias. Alguma coisa sobrinha, acho que é sobrinha design, alguma coisa assim. E aí eu fiquei curiosa, porque, né, pra você ver, eu tô falando pra vocês, de gerar alguma sensação, curiosidade, raiva, amor, desejo, vontade de comer, independente de qual seja o nicho, é produzir conteúdo que gere sensações, que leve as pessoas a terem sensações. Eu fiquei curiosa. E aí, quando eu vi o primeiro post dela, foi justamente sobre isso, que é algo muito falado no nosso nicho. A sobrinha aqui também faz. Por que sobrinha design? Porque o sobrinho de fulano faz, a sobrinha de fulana faz. Agora, a sobrinha aqui também faz. Então, tudo isso é estratégia. A gente tem esse olhar. Minhas alunas sabem, é o que eu falo sempre. A gente precisa ter visão diária. É a gente assistir um filme de forma despretensiosa e desse filme a gente conseguir tirar vários insights que vão transformar a vida de alguém,
né? Eu fiz um post recentemente com dicas de filme de Natal que provavelmente era só um besterol, mas que tinha mensagens importantes falando sobre propósito, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre sacrifício, sobre ter que abdicar para conquistar. Filmes de Natal simples. Então é isso, é a gente aguçar esse nosso olhar. Como eu falei no início, a gente não está brincando de estar no Instagram. Nós estamos empreendendo, nós somos empreendedoras, nós somos empreendedores, nós somos mulheres de negócios, nós somos homens de negócios que estão utilizando o Instagram como ferramenta de propagação, de publicidade do nosso trabalho. Então, a gente precisa aprender, sim, a ter conteúdos de qualidade, a ser assertivos, a saber criar estratégias, a saber analisar ali pelo comportamento das pessoas que estão seguindo a gente, o que é que elas gostam mais, o que é que elas gostam menos, o que é que faz elas comentarem mais e o que é que faz elas ficarem mais quietas, né? Então, esse olhar a gente precisa ter, esse olhar estratégico, de saber qual o nome de usuário escolher, como formar, né? E aí já entrando um pouco no conteúdo do workshop, como criar uma biografia que seja assertiva. Quem entra no meu perfil hoje vai ver lá bem objetivo. Se você quer aprender a ser social media, assista comigo aulas gratuitas toda segunda-feira. E eu tenho ensinado pessoas a trabalharem dessa forma, né? Eu tenho recebido em cursos gratuitos que eu faço, em aulas gratuitas que eu dou toda semana, pessoas mandando feedbacks para mim. Carol, só com aquelas dicas que você me deu, eu consegui fechar meu primeiro cliente. Carol, eu estava com dificuldade de precificar o meu trabalho, que é algo muito comum, né? Que é histórico, como a gente até conversou sobre isso, né? A gente vem de uma história em que a gente está acostumado, faz um concurso, já sabe qual é o valor do seu salário. Vai para uma vaga de emprego, faz o processo seletivo, sabe qual é o valor do pagamento lá no final do mês. Mas aí, quando a gente vai empreender, tá tudo na nossa mão. Quanto é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai receber pagamento? Quais são os dias que a gente vai trabalhar? E aí, o nosso negócio só vai para frente se a gente botar ele para frente. Então, é o que eu falei. Nós estamos falando de negócios. Então, usar o Instagram de forma assertiva atrai. Se você não gosta de ficar muito, que era o meu caso, prospectando, quando diziam assim, eu nem ensino, não gosto, não ensino. Tem que prospectar, fica mandando mensagem no direct, compartilha. Não, isso é spam. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa conversar, que a gente precisa ensinar, que a gente precisa aprender para a gente trabalhar da forma correta, de forma profissional, de forma estratégica e extremamente assertiva. Porque esse conjunto de fatores é o que vai levar a gente a ter resultados financeiros. Exatamente isso. E esse foco, na verdade, que faz toda a diferença, né, Carol? Na questão dos resultados, assim. E eu, particularmente, assim, né, dando um exemplo bem pessoal, assim, quando eu fui para a consultoria, eu não achei que tipo, que ia me surpreender tanto com tanta coisa que eu nem enxergava, né? Depois até comentei, brincando com algumas pessoas que são mais próximas. Eu disse, meu Deus, eu fiquei com vergonha, porque parecia que eu não sabia nada. Porque, de fato, é um olhar que é um olhar diferenciado, né? É a mesma coisa você diante de uma situação que requer o saber do assistente social. Tipo, você vai ficar baratinada, né? Então, exatamente. É exatamente isso, né? E uma coisa que eu sempre falo, a gente não precisa quebrar tanto a cabeça. E aí você falou também sobre material disponível, gratuito na internet e tal. Ele tem duas vertentes aí que eu percebo. Por exemplo, como você tem mais excesso de material disponível, você acaba não sabendo qual o direcionamento que você vai ter e o qual você vai utilizar. Já começa por aí, né? E aí o que acontece?
você fica tão perdido que você acaba não saindo do lugar, porque tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo diverso e às vezes com informações desencontradas. E aí, quando você tem algo que é assim, muito mais específico, né? Tá querendo participar da live. Chegou uma pessoa aqui diferente, bem. Desculpa, gente. É porque ela, assim, ela fica grudada comigo, mas se chega qualquer pessoa aqui, ela aí estranha. Mas aí não sai de perto, né? Olha, deixa eu ver aqui, ela menina, cadê? Imagina se ela for analisar o meu perfil. Tenho medo. Não tenha, não. Porque o objetivo, deixando claro, tá? O que a Abdijan está falando tem muito a ver com valor agregado, tá? E é algo que ela já estava, né, falando aqui, que é a questão de a diferença entre preço e valor, né? Preço é aquilo que você paga. Valor é aquilo que você leva, né? É literalmente o valor que está agregado. Então, ela entrou em contato comigo e disse assim, Carol, eu estou sentindo dificuldade, pontuou as dificuldades dela e tal e tal. Em cima dessas dificuldades, eu aí também fui analisar, né, o perfil dela. Eu não disse que eu iria fazer isso. Normalmente eu não faço para não ficar com, né, com esse sentimento. Por quê? Porque, de fato, você olhar de fora, né? E a ideia não é criticar, a ideia é apontar, porque eu acredito no potencial. Eu acredito no potencial dela, acompanho o trabalho dela, né? Ela sabe disso, compartilho muitos posts dela, porque realmente compactuo com vários valores que ela tem, tá? E que eu falei para vocês essa questão de conexão, que independe de nicho, né, de área profissional, mas é a gente que, e aí a partir disso, na verdade, antes da consultoria, não foi a gente pensou em algo que ajudasse vocês. Por quê? A gente sabe, como eu falei para vocês, é algo que acontece no meu nicho, mas acontece em vários outros, que é essa dificuldade de se posicionar ali no Instagram, né? E de produzir conteúdo de forma constante. Engraçado, ontem eu fiz uma aula aqui no meu perfil, falando sobre produzir conteúdo de forma constante, sem perder a sanidade mental. Porque eu não vou dizer só a vocês como produzir conteúdo. Eu vou ensinar vocês a produzir conteúdo sem perder a sanidade mental de vocês. Porque, independente do nicho, produzir conteúdo para as nossas redes sociais precisa ser algo gostoso, prazeroso, porque a gente senta para ter as ideias e a gente sabe que aquilo que a gente vai compartilhar ali vai fazer as pessoas refletirem sobre algo sério, vai fazer as pessoas aprenderem algo que elas ainda não sabem, vai fazer com que elas queiram que outras pessoas leiam também, porque é algo tão legal que outras pessoas precisam ter acesso também, né? Então, o objetivo é ensinar, é dar esse direcionamento, mas de forma equilibrada. Equilibrada. Se só pode postar 3 dias, eu falei, eu tenho um pouco disso ontem, poste 3 dias. Se você só consegue ser constante segunda, quarta e sexta, seja constante toda semana, segunda, quarta e sexta. Mas não fique com essa cobrança excessiva, esse sentimento de competitividade no Instagram. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando em produzir conteúdos, em usar o Instagram de forma assertiva, estratégica e gostosa. Porque é isso, gente, que vai atrair as pessoas. As pessoas vão se sentir conectadas com esse jeito da gente, com os nossos valores, com a maneira mais fácil de compartilhar alguma coisa, entendeu? Então, a ideia que a gente teve desse workshop não foi e quando eu também falei que as 10 primeiras que adquirissem iriam ganhar a análise de perfil,
não é para apontar críticas, a Abdijan sabe que é verdade. É para mostrar a vocês o que vocês podem melhorar, porque vai trazer resultado para vocês, né? Não é só apontar, eu vou apontar já sugerindo formas de melhorar, né? Então, eu posso falar, a gente não está aqui vendendo cursos apenas, né? A Abdijan passou por esse processo também comigo, e foi até menos, porque foi um tempo menor, né? No workshop eu vou poder me aprofundar mais, né? E tenho direcionado, inclusive, a AB mesmo para entender qual é de fato a necessidade de vocês, abrir caixinhas de perguntas, porque é ouvindo vocês, tudo bem que a gente lê os comentários, mas é sabendo o que vocês passam, as dificuldades, as necessidades de vocês, que aí a gente consegue, eu consigo entregar, tá? O máximo para vocês. Então, algumas coisas que nós vamos falar no workshop é justamente sobre criação de perfil, escolher qual tipo de perfil, comercial ou criador de conteúdo, entender a diferença entre um e outro, para saber exatamente qual dos dois é o melhor para você, para o seu negócio, para o propósito do seu negócio, porque o seu negócio ele precisa ter propósito para que você realmente tenha prazer naquilo que você faz e que você também faça a diferença na vida das outras pessoas. Então, a gente vai falar sobre nome de usuário, que deve ser escolhido de forma estratégica também, o que fazer, o que não fazer, inclusive na hora de criar esse nome de usuário, como criar essa conta profissional no Instagram, qual tipo de usar foto, logotipo, a diferença entre um e outro, a gente falou sobre isso, a Abdijan sabe, que faz diferença sim. Se você é uma empresa é uma coisa, mas se está o seu nome é outra coisa, e isso precisa ser perceptível e precisa ser estratégico. Como formar uma biografia em que as pessoas vão chegar ali no seu perfil e não vão ter dúvidas sobre o que você faz, né? Porque às vezes a gente abre um perfil que diz ser profissional no Instagram e a biografia não diz nada daquilo que a pessoa acha que está dizendo. Então, direcionar vocês a ter uma biografia assertiva e estratégica para não ter dúvida mais. Ah, você faz isso? Poxa, eu não sabia que você fazia isso. Acabou dúvida para as pessoas que te seguem, tá? Então, direcionar com relação a isso. Qual tipo de imagem deve ter ali no nosso perfil? Como a gente vai criar um perfil legal, profissional, mas que tenha uma certa identidade visual, porque isso também é importante, né? É a vitrine do nosso negócio, gente. É a vitrine digital, literalmente, né? Quem chegar ali no seu perfil vai, aos poucos, já assimilando paleta de cores, todas essas coisas, isso é importante. A gente vai ver sobre definição de nicho, definição de persona, diferença de persona para público-alvo. A gente vai ver o porquê a gente deve produzir conteúdos relevantes para o nosso perfil profissional, qual é a diferença que isso vai fazer no nosso perfil profissional, quais os tipos de conteúdos que existem e que a gente deve sim explorar, e o que cada um deles traz de resultados para o nosso trabalho ali no Instagram, né? Então, a gente vai entrar de fato, a gente vai imergir, né? Vai ser um workshop, uma imersão nessa rede social que a gente tem utilizado como ferramenta de trabalho, né? Aprender de fato a utilizar da maneira correta o Instagram para que a gente tenha resultados sim ali no nosso negócio, que também é digital, né? Mesmo que a gente tenha algo físico, né? Que a gente dê atendimentos presenciais, mas o nosso negócio digital ele precisa também ser bem estruturado e estruturado da forma correta. Então, só uma pincelada, assim, né, de algumas coisas que a gente vai falar no workshop. A gente está a 5 minutos do fim. Se vocês tiverem... Nossa, como passa rápido. Muito rápido. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloque aqui.
Quero dizer para vocês que estão aqui, que ainda não fizeram inscrição no curso, ainda dá tempo de ter aí análise de perfil. E, gente, assim, a forma como a Carol, ela pensou e montou esse curso para a gente, assim, foi com muito carinho. Inclusive, ela já ministra o curso para outros profissionais, né? E fez um valor diferenciado para a gente, tudo assim, em nome da parceria mesmo, porque quando a gente levou essa, como é que eu posso dizer, esse desejo para ela realmente abraçou, né? Essa questão de, que é um lema que a gente tem aqui, assistentes sociais empoderem-se. E eu acho que essa visibilidade, né, ela traz empoderamento. Então, se a gente consegue Verdade. fazer isso da melhor forma possível, excelente. Como faz para se inscrever no workshop? Aqui no link da bio, né? Então, a biografia, quando você entra aqui no perfil, tem a biografia, e logo abaixo tem um link. Aí você vai clicar nesse link, e aí está logo em cima, assim, cursos e workshop, cursos. Aí você clica e vai estar lá. Mas assim que acabar aqui, eu vou colocar nos stories o caminho direitinho para que vocês Ótimo. possam fazer a inscrição, tá Para ok? Quem facilitar. tiver pergunta, Isso. pode fazer. Novamente, quem se inscrever ainda dá tempo de ter aí essa análise de perfil com a Carol. Além disso, ainda vai ter um grupo de suporte, Carol, se você quiser falar aí um pouquinho, Isso. tá? Um grupo de suporte durante 30 dias no WhatsApp, para depois do workshop, quem tiver dúvidas ali no processo, né, de começar a produzir conteúdo, tiver qualquer dúvida, poder mandar lá no grupo, e eu vou estar lá nesse grupo para poder orientar, direcionar, dando realmente um suporte, uma consultoria de 30 dias, todo o material que vai ser utilizado como base também será disponibilizado em PDF para que vocês possam baixar e ter isso aí como guia de bolso de vocês. E, além disso, o workshop será gravado, vai ter momento para tirar dúvidas e vai ser gravado e vocês terão acesso a essa gravação no prazo de 60 dias para assistir quantas vezes quiser, fazer as anotações, né? Que às vezes ao longo não dá para fazer tudo, depois a gente vai pegando outros cursos. Então, vale a pena. Se vocês querem terminar o ano de uma forma diferente, já pensando em começar 2021 produzindo conteúdo, usando o Instagram de forma totalmente diferente e estratégica, vale a pena, vocês vão gostar. E as 10 primeiras pessoas que adquirirem, eu acho que já algumas pessoas já adquiriram, né, Abby? Já. Então, ainda tem algumas vagas para as primeiras. Vão ganhar, além disso, uma análise de perfil, né? Eu vou analisar o perfil do Instagram e vou fazer um relatório e vou enviar para a pessoa, já direcionando ela para tudo que ela pode fazer, que vai trazer ainda mais resultados. Então, basicamente é isso, e eu espero contar com muitas de vocês lá no dia 5. Melhor do que isso, só fazendo pela pessoa. Enfim, a gente está 2 minutos no final da nossa live aqui. Eu quero agradecer imensamente, assim, o conteúdo maravilhoso, né? Tudo muito enriquecedor mesmo, né? Faz com que a gente abra a nossa mente, o nosso entendimento para os novos tempos, para as novas possibilidades, né? Então, assim, não tem mais como a gente manter apenas aquele modelo tradicional, né? De busca, de prospecção, enfim. Não, o mundo não Tem admite. tem que aproveitar a onda. Vamos aproveitar a onda, porque é o momento da gente realmente escalar os nossos negócios digitais, sim. Aproveitar esse momento, né? Eu agradeço também a todas, agradecer mais uma vez pelo convite. E eu espero poder ver muitas de vocês lá no dia 5 também. Vai ser muito legal. Que ótimo. Então, assim, agradecer a todos que estão aqui, a todas que ficaram, né, até o final, que contribuíram com perguntas, com interação. E, assim, a gente vai deixar gravado. E aí eu vou pedir para vocês que estão aqui que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas possíveis, né? Muitas pessoas não tiveram acesso à informação de que essa live estava acontecendo. E muitas pessoas precisam realmente desse direcionamento. Então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem e vamos juntas, né? Já dar um pontapé inicial para o próximo ano.
Tá Verdade. ok? Então, assim, Isso aí. um beijo a todas. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada Beijo, mesmo. gente. E até o dia 5. Até dia Tchau, 5. tchau. Tchau.